muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este ciclo de mesas redondas alumni da ECUME. Dou as boas-vindas aos que nos acompanham aqui presencialmente neste espaço e aos que nos estão a acompanhar remotamente através da sessão Zoom. Gostava de agradecer à Biblioteca da Universidade do Minho pelo acolhimento deste evento aqui no B-Lounge e também à Rede de Casas do Conhecimento pelas condições para a transmissão online desta sessão. Uma breve nota sobre este ciclo de mesas redondas. Ele está inserido no dia da pós-graduação em empregabilidade em ciências, mais uma vez dinamizado pela ECUME. A ECUME é uma das escolas fundadoras da Universidade do Minho e tem oferta formativa em termos de licenciatura, mestrado e doutoramento nas áreas de biologia, geologia, física, matemática e química, e promove a formação alicerçada na ciência que permite em qualquer momento enveredar por especialização em qualquer área da ciência. E atualmente, com os contextos laborais cada vez mais dinâmicos e que colocam novos desafios, a formação superior assente nesta formação sólida é a base para o futuro. Por falar em formação sólida, e muito recentemente, a Escola de Ciências da Universidade de Minho inovou a sua oferta formativa através do lançamento de 2 licenciaturas duplas, Física mais Química e Matemática mais Física, que são uma novidade no panorama no ensino superior público e que já estão disponíveis para o próximo concurso nacional de acesso ao ensino superior. Esta mesa redonda é dedicada à área das ciências da terra, da geologia, e conta com a participação da alumni da escola em posições de destaque que irão partilhar as suas experiências e as suas opções de carreira nesta área científica e vão partilhar esta informação com os atuais alunos da nossa escola. O objetivo é promover um conhecimento mais alargado das saídas profissionais, oportunidades de empregabilidade em áreas quiçá menos conhecidas e, ao fim e ao cabo, promover o networking entre os alumni e os atuais estudantes e permitir expandir a rede de contactos o mais cedo possível. Agradeço a presença de todos os nossos convidados e a disponibilidade imediata para aceitar este convite. Todos eles têm percursos diferentes, mas partilham uma coisa, que é formaram-se na Escola de Ciências e estão aqui, disponibilizaram-se para falar então da sua experiência. Eu vou apresentar os convidados com uma brevíssima nota biográfica e espero não me enganar. O meu convidado aqui, mesmo à minha esquerda, é o João Primo, sim, certo? Que está na Pavimogejo Empreiteiros da Construção Civil, e é geólogo e trabalha na área da exploração de pedreiras de rocha ornamental há cerca de 5 anos. Né? Começou o seu percurso pela licenciatura em Biologia e Geologia e a seguir fez um mestrado em Geociências com especialização em Dinâmica Externa e Alterações Globais. O próximo convidado, que é o João Miranda. O João Miranda é mestre em Geociências e licenciado em Geologia, também aqui pela Universidade do Minho, e integra desde 2023 a equipa do Laboratório de Paisagem de Guimarães, onde desenvolve investigação nas áreas de caracterização e monitorização de águas subterrâneas, valorização do património geológico e aplicação de sistemas de informação geográfica, SIG, a estudos de geodiversidade e resiliência climática. E muito recentemente está a frequentar também o doutoramento em Geologia, e eu acho que terá a oportunidade depois de também nos falar um pouco sobre essa questão. Segue-se a Inês Carreira. A Inês é mestre em Geociências no ramo de Dinâmica Externa e Mudanças Globais e é licenciada em Ciências do Ambiente, também ambas pela Universidade do Minho. E atualmente exerce funções como técnica superior na Agência Portuguesa do Ambiente, na Divisão da Gestão da Informação de Resíduos do Departamento de Resíduos. Finalmente, temos a Ângela Cerqueira, que é licenciada em Ciências do Ambiente e mestre em Ciências e Tecnologias do Ambiente no ramo de Monitorização e Remediação Ambiental, ambos também pela Universidade do Minho. E encontra-se neste momento a realizar uma bolsa de investigação pela Tecminho, no âmbito da análise do ciclo de vida, avaliando os impactos ambientais de produtos, processos ou serviços ao longo do seu ciclo de vida. Acho que não me enganei. Não. Está tudo feito. Acompanha-me além dos nossos convidados, acompanha-me nesta mesa redonda o meu colega Luís Gonçalves, docente do departamento, que também, e vamos aqui fazer um dueto, não é? Um dueto de perguntas, vamos alternando.
Vamos alternando aqui as nossas intervenções. Se calhar, para lançar assim a primeira pergunta, não em específico para um de vocês, mas para todos, a motivação para a escolha da vossa licenciatura e do vosso mestrado levou-vos onde vocês queriam? No sentido, houve correspondência entre o que eram as vossas expectativas e o que é depois a realidade? Quem quiser responder. Eu acho que é uma pergunta que dá para ir para muitos sítios. Para muitos sítios, é? Sim, porque na altura temos a questão de para que licenciatura é que nós vamos nos candidatar, o que é que vamos escolher. O que por si já é uma decisão difícil, porque o leque é muito vasto. Então aí já temos de começar a tentar, não é, adequar um pouco as nossas escolhas com aquilo que nós pensamos que queremos fazer no futuro, com aquilo que já gostamos na altura, mas ao longo do caminho da licenciatura, pelo menos em Ciências do Ambiente, nós tocamos em tantos temas diferentes que é um pouco ver aquilo que chama mais por nós. E depois ok, temos a licenciatura, temos isto, começamos a perceber o que é que queremos mais no mestrado e vamos no mestrado para uma opção que também são várias. E mesmo assim, acho que quando chegamos ao mundo do trabalho, ainda nos traz outras novidades completamente diferentes. E aí pensarmos no conhecimento todo que adquirimos ao longo dos anos e ver, ok, nós efetivamente obtivemos conhecimento que conseguimos logo pôr em prática imediatamente quando vamos trabalhar, mas ao mesmo tempo eu sinto muito isso agora. Estou a trabalhar em algo que de forma direta não está tão relacionada com aquilo que eu estudei na licenciatura, mas consigo buscar diferentes pontos da licenciatura, tanto coisas que eu aprendi mais em áreas da biologia, como na parte... Agora eu estou muito a trabalhar com análise de dados, e a minha licenciatura não era tanto sobre isso, mas sinto que aquilo que eu aprendi ao longo do meu percurso, porque eu estou análise dos dados, depois também inseri muita parte do SIG, então sinto que, apesar de eu não estar a trabalhar diretamente há muitas coisas que eu consigo buscar da minha formação académica que me permitem estar a trabalhar hoje em dia. Então... Não, e é excelente que se diga isso, porque significa que a formação de base deu essas competências, essas competências necessárias para, mesmo que não seja exatamente aquilo, mas tem competências para rapidamente, dentro do possível, não é? Mas dá perfeitamente para avançar com um assunto. Sim, conseguimos encontrar aqui compatibilidades. Também é muito, eu acho extremamente interessante estar a trabalhar com coisas que à partida eu não estudei para aquilo, mas consigo perfeitamente, tenho ferramentas que me permitem alargar o meu conhecimento já com coisas que eu trouxe de trás aqui da universidade. E já agora, no caso da tua licenciatura em Ciências do Ambiente, se essa diversidade inicial se foi importante ou se ajudou na escolha, não é? Depois do mestrado. Não é? Por acaso o professor Luís é muito importante nessa parte, porque no primeiro ano nós temos a cadeira de Geologia Dinâmica e foi aí que o gosto pela geologia começou a falar mais alto. Então no primeiro ano eu comecei logo a perceber, eu acho que depois quero ir para o mestrado de Geociências, e então o professor Luís teve um papel fundamental por aí. Mas, obviamente, obrigado por essa parte, mas se calhar para alguém que está numa licenciatura que de facto tem um espectro muito amplo de opções, no fundo, mesmo assim isso não impede de formar uma decisão consciente, não é? Eu acho que o que eu senti foi que eu fui logo mais simpatizante com umas cadeiras do que com as outras, porque em Ciências do Ambiente, Biologia, Geologia, Física e Química, nós tocamos em tudo. Então temos tanta parte mais laboratorial que eu fui percebendo, ok, se calhar não é tanto por aqui que eu quero ir, deu para eu ir experimentando diferentes possibilidades no futuro, que eu de certa forma fui algumas excluindo ou pensando, se calhar não é tão por aqui que eu quero ir, mas tudo me permitiu canalizar, não é, para um caminho que eu acho que é mais adequado para os meus gostos. Não sei se algum dos outros convidados quererá responder. Também falo um bocadinho no sentido que a colega disse, é mesmo um bocadinho por aí. Eu acho que a licenciatura e o mestrado, principalmente o mestrado, dá-nos as bases, de facto, para depois nos conseguirmos, mediante os desafios que temos, conseguimos ir à procura, conseguimos pesquisar com mais agilidade, conseguimos... Há todas umas competências que depois nos abre aqui um leque para conseguir dar resposta aos desafios
que nos vão aparecendo, e falo concretamente na minha área, que são sempre muito, mesmo muito grandes. Dá-vos alguma versatilidade, digamos Sim, assim, sim, para, sim. e flexibilidade para, Sim, sem depois dúvida. várias áreas poderem ser E aconteceu-me estudadas. também um bocadinho, eu escolhi a parte da Biologia e Geologia, inicialmente, licenciatura, e depois também comecei, não, afinal eu até gosto mais de Geologia, gosto mais, como eu costumo chamar carinhosamente, dos calhaus, pronto, é por esta via que eu quero enverdar, e então acabei por seguir o mestrado então, em Geociências, trabalhando também consigo, que hoje é uma ferramenta muito importante no trabalho que estou a fazer. E pronto, é um bocadinho por aí. Pelo que da nota biográfica, é lidar com calhaus todos os dias, não é Todos verdade? os dias. É, mas ornamentais. E eu que tirei um mestrado um bocadinho diferente, concordo completamente, porque também tenho um gosto pela geologia e também foi desenvolvido durante a licenciatura, e queria adicionar que não só temos diferentes bases, como também conseguimos interligar essas bases. Eu acho que nos dá um pensamento e um raciocínio crítico de várias ciências, que isso eu acho que acaba por ser uma vantagem até, e que temos sempre a possibilidade de aprofundar. Então, para pessoas indecisas como eu, foi ótimo e foi uma ótima experiência. Sim, é um bocadinho. Também concordo com os colegas. Se eu sou mais da geologia, escolhi logo a geologia. Era aquilo. Queria fugir um bocadinho à matemática e à biologia. E também senti o que os colegas partilharam, que a licenciatura deu-nos muitas bases, e depois no mestrado foi aprofundar essas bases e depois ter o conhecimento muito alto para as diversas áreas no mercado de trabalho. Também uma questão é no caso do João, que já começou logo pela geologia, já tinhas um foco, não é? Mas, por exemplo, para quem tem de facto esta base mais diversificada, embora de facto a Ângela fez o mestrado na área das ciências do ambiente, mas depois a tua tese foi voltada para águas de drenagem ácida, que é muito também geologia. Exato. No fundo, esta componente ambiental, nós não podemos, estamos no painel das ciências da Terra, não podemos associar que, de facto, não é só o mestrado em geociências, nem o doutoramento em geologia, mas também depois o mestrado em ciências de tecnologia do ambiente, que está também, além da escola, também na orla do nosso departamento. E, de facto, um dos problemas que muitas vezes surge é que os colegas da área do ambiente têm que depois resolver muitos dos problemas gerados pela extração mineira, pelas questões associadas à área onde o João trabalha, e de facto depois há também um trabalho de equipa bastante grande que tem que ser desenvolvido. Mas, por exemplo, no caso do João, essa tua formação extra na área da biologia, já que tu voltaste da área da geologia, portanto, essa formação base na área da geologia é-te útil nos dias atuais? Se essa perspectiva diferente, portanto, mais abrangente do que tem, por exemplo, o João, achas que te é favorável e tem utilidade? Principalmente para perceber o enquadramento em que se elaboram os planos de pedreira. Há toda uma série de critérios que se tem que respeitar, e nomeadamente muitos são relacionados com a biologia, por causa das plantas que são autóctones, por causa da biodiversidade do local, ou seja, nós temos que tirar partido daquele recurso. No entanto, temos que minimizar ao máximo todo o impacto que existe à volta. Não em grande parte de escala, a parte da biologia serve, mas dá-me para perceber que se calhar outros colegas não teriam a mesma sensibilidade para perceber alguns desses problemas que podem surgir se a biodiversidade não estiver incorporada nesses tipos de dinâmica de extração. No caso do João, tu já estás a fazer a meio tempo o doutoramento com um trabalho no Laboratório da Paisagem, não é? Sim, vou ajudando o laboratório, que como eu estou agora na bolsa da Fundação para a Ciências e Tecnologias, que agora está em tradição, em ambiente não académico,
estou mais até focado no doutoramento e vou dando uma ajuda em alguns pontos onde posso ajudar, assim no Chig e em outros trabalhos, de auxiliar em alunos de licenciatura, temos lá 2 neste momento, eu vou dando auxílio. E escolhi voltar agora à universidade mais por causa de que surgiu a oportunidade, falou-se que se havia a possibilidade de estudar mais a água subterrânea em Guimarães, perceber se poderia ser um recurso em caso de seca ou assim, um recurso estratégico, e queríamos perceber qual é que é o nível de piezométrico, ter esses dados também no nosso lado para prevenir em casos futuros. Depois começaremos cá para vós, mas nos vossos casos também, a vossa formação base, mais o mestrado, foram fundamentais para o que estão a fazer agora? Ou há muitos desafios que vocês têm? O que é que acham que ficou a faltar na vossa formação e o que é que acham que poderia ser interessante, até já que estamos sempre em processos de acreditação e avaliação, o que é que acham que poderia ser interessante de podermos abordar a nível de licenciatura ou de mestrado nas futuras, portanto, reavaliações que fizermos aqui? Na minha opinião, acho que na licenciatura em Geologia falta um bocadinho mais de campo. Temos a percepção de mais campo. No mestrado, acho que é um mestrado muito abrangente, tanto ir para a área que eu fui de águas subterrâneas, tanto como para a avaliação de geológicos ou na avaliação de património geológico. E acho que também sou um bocadinho a partilhar um bocadinho a minha opinião, que acho que era preciso um bocadinho mais contacto com o terreno, mais campo. Acho que os desafios que nós encontramos falando pela minha experiência de trabalho, que é a parte da legislação, perceber, às vezes há pequenas coisas que nós podemos dar a volta, ou tentar perceber, tentar interpretar até da melhor maneira. Isso facilita-nos porque costumamos ser muito solidários uns com os outros e trocamos informações com pessoas mais experientes e que nos ajudam, mas acho que faltava um bocadinho essa parte. Acho que cada vez mais o papel do geólogo, felizmente, está a ser mais integrado na sociedade. E acho que até a própria interpretação da parte da legislação, acho que seria aqui uma coisa interessante de se trabalhar. O vosso feedback é muito importante, realmente, e continuando na senda da pergunta do professor Luís, o facto de nós, de tempos a tempos, ter que haver estas reacreditações dos cursos, e o vosso feedback no sentido de identificar algum tema que realmente é relevante depois para a prática profissional e que possa eventualmente ser inserido no currículo, não é? Isso é muito, muito importante. E que acrescente valor à vossa formação e no âmbito desejável. Da exploração de pedreiras, o que eu reparei foi quando entrei no mercado, era do ponto de vista técnico da própria extração, que não tínhamos assim nada assim, uma ideia concreta de como é que se fazia, que foi depois uma coisa que me fascinou muito, que gostei muito e que também me levou ainda a seguir esse percurso, que ao início ainda foi um bocadinho a medo, mas que me levou depois a seguir essa carreira. No fundo, esta relação que nós não podemos perder, não é, com os antigos alunos é importantíssima, primeiro, para dar também a perspectiva aos atuais alunos de que é que poderão vir, de facto, a optar no futuro. E depois também para nos conseguirmos adaptar à realidade do mercado de trabalho, das exigências da sociedade, do país e da sociedade em geral. Não é? Por exemplo, já agora só uma coisa curiosa, eu percebi antes de começarmos, é que o vosso trabalho acaba por estar relacionado, mas em opostos diferentes. Sim, exatamente. Eu sou representação do organismo que licencia as coisas e o João é a parte de trás que precisa do nosso licenciamento. Quer dizer, o lado negro da força. Não. Somos Mas é mesmo o lado negro da força. É o lado negro da força. Não, mas aqui o João tocou num aspecto que eu acho que é muito importante, a parte da legislação. Nós, por acaso, na licenciatura em Ciências do Ambiente, temos uma cadeira de Direito do Ambiente, só que
a legislação ambiental ela é muito vasta e se calhar a forma como pode ser feita uma introdução desse tema, que é muito denso, acho que podia se calhar ser de uma forma mais adequada àquilo que nós depois vamos ver quando vamos para o mercado de trabalho, porque efetivamente a legislação está em tudo, e eu estando numa divisão de análise de dados, em que lido mais com a parte da EGAR, do MIR, e está tudo legislado, e, por exemplo, a minha divisão tem como função fazer alterações à portaria da EGAR, e a EGAR é a guia eletrónica que acompanha o transporte de todos os resíduos em Portugal. E então, só por aí, é uma questão, acho que é fundamental também fazermos esta sensibilização para nós, enquanto estudantes, temos um pouco, se calhar, mais noção de como é que funciona efetivamente a aplicação da legislação e que ela existe e que é muito severa e esse conhecimento é fundamental, porque vai ser logo a primeira coisa que nós chegamos ao mundo do trabalho é toma a legislação, lê, porque é a partir daqui que nós nos guiamos e é muito por aí que a nossa atividade se vai reger, sem dúvida. A Alexandra, ainda não falámos muito sobre a tua experiência atual, não é? Bem, a minha experiência atual é mais na análise de ciclo de vida, ou seja, estou a analisar basicamente desde a extração, a produção, neste caso de metais. Estamos a utilizar metais para revestimentos, é mais no ambiente empresarial, tem a ver com a Auto Europa, até a nível de veículos, e realmente tem algumas bases, nomeadamente com economia do ambiente, que foi uma das cadeiras que foi lecionada. Também, lá está, isto é onde eu também tenho diferente de vocês, que é a parte do mestrado. Por exemplo, essa parte mais de legislação ambiental já foi mais introduzida. Temos o SES para isso. Portanto, isso também ajudou aqui nesta parte da análise de ciclo de vida, mas realmente a base de como fazer uma análise de ciclo de vida, em teoria eu sei, mas eu não tinha as bases para esta bolsa de investigação. Tudo bem, aprendi-as. Essa é a parte boa, é ter bases, e depois podemos aprofundar e realizar e aprender coisas novas, que eu acho que é uma das maravilhas da investigação. E pronto, a nível do meu percurso, eu acho que a licenciatura é bastante equilibrada. Lá está, acho que concordo com o colega que direito ambiental podia ser, da minha experiência que eu tive também no mestrado, em que já era mesmo uma cadeira de avaliação de impacto ambiental, aí já é mais prático, já é algo que se calhar com trabalhos se calhar funcionaria melhor, e que mesmo o mestrado acho que é bastante completo, e o pessoal docente também é muito disponível e é muito profissional, e eu acho que é isso que faz com que se possa aproveitar quer da licenciatura, quer do mestrado, porque nós também definimos a nossa própria exigência, não é bem o mestrado que exige de nós. E portanto a única coisa que eu só adicionaria era mais trabalho prático também, que também pode ser concretizado na dissertação, que foi o que eu também fiz, mas lá está, acho que nunca faz mal um bocadinho mais de prática. Mais de campo, não é? É, exatamente. Eu posso lançar agora uma questão? Posso? Vocês sentiram alguma dificuldade na vossa transição do que era a parte académica ou a formação académica para depois o mundo real do trabalho? Há algum conselho que queiram deixar aos vossos colegas que ainda não passaram por isso? Eu tenho uma queixa. Não é uma queixa, é só uma coisa a dizer. Por exemplo, em CA nós tínhamos, e também no mestrado, temos a oportunidade de fazer estágio. E isso para mim foi a parte fundamental, porque eu fiz tanto estágio na licenciatura, no projeto final, como para escrever a minha tese. E acho que isso permitiu-me logo experienciar
coisas muito diferentes no mundo do trabalho. Então foi uma oportunidade excelente, foi eu ir experimentando, a ver, ok, será que quero ir mais por aqui? Não sei, vou experimentar outra coisa. E acho que isso é fundamental para nós também começarmos a ter noção depois do que é que vamos mesmo pôr em prática e perceber se, ok, para este caminho é mais compatível connosco ou não. Depois, com o mundo do trabalho, é aquela questão do para que zona do país é que queremos ir, se não somos aqui de Braga, que é o meu caso. Então, aqui depois pode-se ir fechando um bocadinho o leque da oferta que vamos ter por trás. E pronto, eu sendo da Guarda, estudando em Braga, eu queria voltar para casa e efetivamente consegui lá encontrar emprego depois de eu ter acabado os meus estudos. Só que depois apareceu um concurso da APA a que eu me candidatei. E na altura, quando pronto, consegui ficar, foi a decisão do tipo, ok, vou-me despedir de onde estou para arriscar ir para a APA. Então tive aqui assim já um percurso assim mais variado, mas eu acho que de certa forma apenas me enriqueceu. Isso. Um percurso menos linear, sim, é sem dúvida mais enriquecedor, não é? E então acho que é fundamental nós também termos estas experiências ou também permitirmos-nos experimentar para percebermos mais o caminho que estamos a fazer. E acho que isso depois também, enquanto experiências, enquanto estava a estudar, é importante para depois, quando for para o salto para o mundo do trabalho, temos mesmo mais noção do que é que vamos, ok, queremos mais desta experiência, aquela, e se calhar não tanto aquela parte do wow, ok, isto é muito para onde ir, para onde é que vamos? E assim, se calhar, focando, também conseguimos mostrar mais às empresas para onde queremos ir, que se calhar temos potencial, que aquele é a nossa vontade e que podemos acrescentar algo mais àquilo que poderão estar à procura. Mais algum contributo? Mais algum conselho? Eu concordo. Eu concordo um bocadinho com a Inês, com as oportunidades que temos tanto no projeto da licenciatura como no mestrado. Aproveitar. Eu, no meu caso, nem estagiei na altura da licenciatura, não tinha estágio. O mestrado também optei por fazer dissertação e também não tinha estágio. Facilitou-me aqui um bocadinho, porque eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo e tento integrar um bocadinho na parte laboral, na parte do trabalho, mas pronto, já é um bocadinho como o meu colega disse, às vezes ali há vários sítios por onde podemos ir, mas temos que ver também o que gostamos e mostrar, ok, nós somos bons aqui, vamos trazer uma mais-valia para a empresa, então vamos apostar nisto e pronto, e depois as coisas também vão acontecendo. Sim, não, e é positivo termos opções, haver opções, não é? Nesse aspecto é muito positivo. Já agora pegando numa coisa que a Inês disse a propósito de estar em Braga, conseguir arranjar emprego na Guarda, mas depois foi confrontada certamente na APA, teve que se mudar. Sim, aquilo na altura até foi, pronto, eu concluí os meus estudos em novembro de 2023. Pronto, eu também fiz o ano da dissertação, mas estava a fazer estágio profissional ao mesmo tempo, porque na altura eu sou um bocadinho de, ok, há uma oportunidade, vou concorrer, logo se vê. Se me dizem sim, sim, logo se disserem não, se me disserem não, pronto, acaba ali, ponto final. E então na altura eu candidatei-me em setembro de 2022, ali no ano em que eu ia começar então o ano da dissertação. Candidatei-me a um programa de estágios profissionais e depois em dezembro disseram-me que eu tinha entrado, era na Guarda, a minha dissertação também foi um tema lá na Guarda, no âmbito dos incêndios de 2022 na Serra da Estrela, e então depois foi aqui um pouco a decisão de, ok, conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, dissertação e estágio profissional, então eu optei por essa vertente, e pronto, acabei os estudos em novembro, deu tudo também ali certo com a conclusão do estágio profissional, foi tudo mesmo ali muito uma coisa par a par com a outra, depois permiti-me ter ali um tempinho de férias e depois em maio tive uma entrevista de emprego porque eu ia-me candidatando, já tinha feito a candidatura à APA em fevereiro, tinha feito a prova de conhecimentos, mas depois por sinal apareceu uma vaga na Guarda e eu, ok, vou dizer que sim, também não estou ainda comprometida com nada e tive a trabalhar mais consigo, que também era uma área que eu desenvolvi muito interesse, tanto ao longo da licenciatura como do mestrado. Então depois, mais para a frente, eu já estava empregada, mas o concurso da APA voltou a vir à tona e depois foi aquela coisa do, ok,
continuamos na guarda, que era onde queríamos estar, ou vamos aproveitar a oportunidade e arriscar um bocadinho e ir explorar outras coisas que não sabemos. Porque o concurso da APA não era para todos os departamentos, não tínhamos sítio definido para onde íamos. Então era vai às cegas e depois logo sei o que é que aparece. Mas pronto, foi a questão, é uma oportunidade, acredito que ela não se vai repetir na vida e então pronto, mudei-me para Lisboa e pronto, e tudo novo e venho à aventura e quando no dia em que lá cheguei me disseram para onde é que eu ia trabalhar com Cária e pronto, e aceita-se o desafio e aprende-se e acrescenta-se experiência e tudo mais à vida. Agora estava... ainda temos muito tempo? 15 minutos, no máximo. De facto, nós temos aqui, mais uma vez, como disse há pouco, vários alunos até mais da área da biologia, geologia, das ciências do ambiente, mas, por exemplo, para todos, se tivessem que dar um conselho aos vossos colegas, estão agora a nível de licenciatura, não é? Vale a pena apostar nos mestrados que vocês fizeram aqui? O que é que também nos poderiam dizer em concreto sobre das várias opções que têm? O que é que lhes poderiam dizer? Por exemplo, se eles vos perguntassem o que é que me aconselham fazer daqui para a frente? Eu acho que é importante termos em conta que não é por nós escolhermos o mestrado Y que vamos estar sempre formatados para fazer aquilo. Que nós podemos ter assim, uma queda mais para aquela área, mas acho que conseguimos estar a trabalhar com coisas que não são diretamente isso e trazemos sempre isso para nós. Por isso, acho que eu considero cada vez mais que eu fui para o mestrado de Geociências porque eu tinha curiosidade pela geologia e não tanto pela necessidade ou por querer ir trabalhar naquela área. Então acho que quando estamos a pensar em que mestrado escolher, podemos ter sempre, e convém ter sempre em mente o futuro, mas acho que também não temos de ter isso tanto, acho que isso não tem de ser um peso tão grande na nossa decisão, porque na área das ciências nós conseguimos facilmente encontrar pontos comuns numa área que não seja tão direta, mas conseguimos sempre absorver coisas de outra área vizinha. E essa é a parte interessante das ciências, é que está tudo ligado, então nunca vamos ficar 100% só fechados naquela área, conseguimos ir sempre buscar coisas de outras e isso é que de certa forma também é a parte engraçada das ciências, é que conseguimos ir para muitos lados e há sempre coisas em comum. Acho que estamos todos de acordo, não é? Acho que nesse ponto realmente estamos todos de acordo. Eu ia lançar agora também uma outra pergunta, e vocês têm a noção que o que é valorizado numa empresa, por exemplo, certamente que será diferente do que é valorizado na academia. Quando vocês concorreram e tiveram que apresentar o vosso currículo e que foram entrevistados, têm algumas dicas para os alunos que estão neste momento ainda no segundo ano ou no primeiro ano do mestrado, algumas dicas para melhorar o currículo, no sentido, o que é que poderão fazer para tornar o CV mais apelativo, ou para uma vertente ou para outra? Há alguma dica? Eu acho que nós, por exemplo, se nos vamos candidatar a um certo tipo de vaga, acho que devíamos vocacionar um currículo, porque podemos ter diferentes experiências e vocacionar para aquela função em específico. No entanto, acho que é muito importante qualquer tipo de experiência profissional, organização de evento, algo do género. Isso acho que é a parte prática, daí acho que também os meus colegas terem falado no início que queremos que a licenciatura tenha um bocadinho mais de prática. A parte prática no mercado de trabalho é muito valorizado, diferente porque vão haver coisas que são completamente transversais. Como princípios básicos, pontualidade, responsabilidades, isso vai ser comum em todas as áreas, em todos os tipos de trabalho. Eu acho que isso é importante referir. Sim. E muito do que é agora, eu pego numa palavra transversal, todos nós já ouvimos falar e falamos das competências transversais, das soft skills, não é? Quer dizer, no mercado de trabalho
E perante um empregador que vos está a fazer uma entrevista, certamente ele vai mais à procura dessas soft skills do que propriamente, se calhar, ver se na disciplina A, B ou C tiveram a nota X, Y ou Z, não é? Sentiram isso quando estiveram no vosso processo, digamos, de concorrer a uma empresa? Ou... Eu senti, eu fui para a parte na altura era de apoio técnico à empresa aí, um apoio mais frequente da exploração, fui para apoio técnico e então dava os meus pareceres, as minhas opiniões, o meu seguimento a quem estava acima de mim, mas também depois havia toda uma outra parte que em nada tinha a ver com o que foi lecionado ou que aprendemos na universidade. Tínhamos que fazer uma gestão dos combustíveis, por exemplo, para a própria extração. Andei por mim também estava a fazer alguns orçamentos, a atender alguns clientes e todas essas pequenas coisas são a comunicação, a gestão da equipa, a gestão da equipa, principalmente a gestão da equipa, porque se nós conseguimos nos entregar bem numa equipa, eu diria que é mais de 50% da probabilidade do nosso trabalho ser reconhecido enquanto como técnicos, na minha área em específico, é muito mais fácil de ser reconhecido o nosso trabalho se a equipa o ajudar. Eu concordo com o que o João disse, que a transversalidade é importante. E falando também na minha experiência, que nós no laboratório temos as várias áreas, a investigação, as áreas verdes, a educação ambiental, e acho que é bom e importante essa transversalidade. Também, de vez em quando, ajudar a equipa de áreas verdes, a educação ambiental, também já fiz algumas sessões, isso é importante. E acrescentava também um pequeno ponto para alunos de licenciatura, basicamente, é tentarem procurar saber mais. Tentarem frequentar cursos fora da universidade, há muitos cursos online gratuitos, e procurarem saber mais, que isso depois pode ajudá-los até mesmo na escolha do mestrado. Formação complementar, não é algo que é... Sim, e eu por acaso tenho... Às vezes penso muito nisto. Eu acho que às vezes eu tive cá na universidade e sinto que eu podia ter aproveitado mais coisas que eu própria na altura havia oferta e que se calhar não havia também tanto a curiosidade de procurar o que é que havia na escola. Por exemplo, até estas organizações que existem, de enquanto eu aluna na altura, acho que não tinha tanto, digamos, um pouco iniciativa de participar e acho que por aí isso também nos permite ter muita experiência e criar aqui um pouco de estaleca em termos de, é mesmo tal coisa, experiência na organização de um evento e só ver o que é que estão a falar e temos também mais noção do que é que vem depois e isso parecendo que não também vai nos enriquecendo de alguma forma. Então acho que nessa parte eu acho que não tive assim tão bem como deveria ter estado enquanto aluna na altura e era sem dúvida uma coisa que agora mudaria. Será um conselho para, sim, também para estes jovens, não é? Tentarem... Porque existem efetivamente e até se calhar formação que a própria universidade dá e que nós muitas vezes também não procuramos e ter um pouco essa iniciativa de querer saber mais e procurar, ver a oferta, até a formação online que existe, há montes de formação online que existe hoje em dia e que, pronto, nós simplesmente se calhar ainda não estamos muito para aí virados e que quando somos mais velhos já temos um bocadinho mais essa noção, mas é importante termos a licenciatura, ok, acho que temos tempo para tudo e irmos já nos preparando um bocadinho mais para o que vem a seguir faz com que a transição seja mais fácil. Estamos quase no fim. Luís, talvez temos tempo para mais uma última pergunta, para fazermos aqui uma última ronda. Se calhar também no âmbito desta questão, acham que se calhar também da nossa parte, fora da nossa parte dos docentes, da universidade, se calhar também o divulgar até quais são, dentro das áreas em que estamos a dar formação, quer as ordens socioprofissionais, as associações socioprofissionais, as ordens, divulgar no fundo esse tipo de comunidades que muitas vezes disponibilizam formações complementares, muitas vezes abertas a alunos. Sim. Seria importante? Acham que deveríamos ter um papel mais ativo aí? Ou... Eu acho que sim. Eu, por acaso, fiz agora há pouquíssimo tempo e que em nada tem a ver com a ciência, mas depois dá para complementar com tudo. É um curso que é ministrado pela Tecminho, que fiz uma formação em Python, porque tinha curiosidade.
e parecendo que não, a parte da programação é fundamental, nem que seja para fazer uma análise de dados relacionada com alguma investigação que se esteja a fazer em ciência, com o que quer que seja. Hoje em dia, quanto nós mais soubermos, mesmo não seja dentro da nossa área, é fundamental. Isto é interessante porque a Tecminho faz parte da Universidade do Minho, está tudo interligado, e se calhar acredito que elas tantas também possam ter formação direcionada mais para os alunos e às tantas sem nenhum custo. E acho que é importante nós também, se calhar, um bocadinho de diversificação, porque depois dá sempre para relacionar tudo. Acho que isso é bastante importante e vai enriquecendo também, por exemplo, no currículo e vai nos tornar mais apetecíveis quando for na altura no mercado de trabalho e vai nos diferenciar. E isso é fundamental hoje em dia. Querem também complementar? Só quero dizer que concordo completamente, nem que seja uma língua, porque isso ajuda, nem que seja mesmo na investigação, ter que ir para algum país e tem uma nova língua e entretanto estão a aprender, eu gosto de aprender pelo menos, e sinto-me bem. Então, mesmo que estejam a trabalhar, podem tirar essas formações e vão sempre enriquecendo, não só neste meu caso, pessoalmente, intelectualmente, mas também no currículo. E torna-vos mais únicos e é sempre bom seguir os nossos pequenos interesses, porque acaba por nos motivar. No caso, também há pouco tempo tirei um curso também porque também necessitava e senti aquela falta do que eu referi inicialmente, da legislação. Então tirei um curso em responsabilidade técnica de pedreiras, feito pela Mine Expert. Eles têm várias, para quem seja da área da geologia e querer embradar pelo caminho da parte da exploração de recursos minerais, minas, eles têm uma gama bastante alargada de formação, até como é que opera uma máquina, tudo isso é importante porque nós também temos que perceber como é que os nossos equipamentos estão a funcionar, também para tirar uma maior produção, para rentabilizar ao máximo, para também pensar um bocadinho na parte ambiental, com que aquele equipamento também dure o mais tempo possível. Pronto, e temos que entender todas essas coisas e isso vai-se aprendendo também um bocadinho com a experiência e com a vivência. Concordo com os colegas, não tenho assim muito a acrescentar. Muito a acrescentar. Pronto, parece que estamos no nosso tempo limite. Acho que, não sei se o Luís queres fazer mais alguma questão ou... Às vezes é quase aquela questão da praxe, se voltariam a pedir, se recomendariam, não é, aqui o percurso da universidade que fizeram, não é? É melhor se calhar não entrar muito por aí. Não, eu digo que sim. Digo que sim, mesmo que não tenha, como a colega também disse, também não aproveitei tanto quanto queria, por exemplo, as ofertas, porque deixei que a vergonha me impedisse um bocadinho, e é isso que eu também quero dizer aos colegas, que não deixar a vergonha vos impedir ou insegurança, atirarem-se um bocadinho, porque tem que se experimentar na vida. E o resto, sim, eu faria tudo igual. Acho que sinto-me bem preparada e mesmo que não esteja preparada, tenho bases e sei que consigo me desenrascar. Não tenham vergonha, tirem-se de cabeça, porque não é mesmo assim, porque quanto mais cedo se errar, mais cedo se vai aprender. Sim, grande verdade. E é um bocadinho por aí, e é sempre melhor arriscar enquanto somos mais novos. Mas o nosso erro é mais aceito. É mais aceito, mas o importante também é tirar o sumo disso, não é? Aprende-se a errar, aprende-se mais a errar. Exatamente. Já agora, sei que quando vocês estavam aqui a estudar não houve assim tantas ações como esta da Alumni, não é? Mas acham que teria sido importante para vos ter ajudado na altura a reforçar Sim, até eu acho interessante nós termos noção depois da diversidade de caminhos que podemos ter depois de sairmos da universidade. Porque nós, enquanto estamos nas aulas, estamos todos para o mesmo, não é? Estamos todos em pé de igualdade. Só que depois, quando saímos,
é uma infinidade de opções pelas quais podemos seguir, que eu acho que nós nem temos bem noção disso. Então é interessante termos mais a noção de que, ok, certas pessoas têm a mesma formação, mas em nada, muitas das vezes, tem alguma coisa em comum, mas é cada um numa esquina completamente oposta. É isso. Foi precisamente esse, ou é precisamente esse o propósito deste dia da empregabilidade e pós-graduação em ciências, é mostrar a diversidade de caminhos que podem ser percorridos com uma formação de base, sim, digamos, comum, não é? Pronto, eu acho que estamos mesmo no limite. Sim, claro. Posso dar, e que eu venho da parte de exploração de massas minerais, haveria aqui uma grande lacuna nesta parte técnica, em que nós, na parte da geologia, somos bastante competentes para o fazer, e estava só aqui um bocadinho para a parte da engenharia de minas, e no entanto, como é que se costuma dizer, aumentou a procura, diminuiu a oferta, então nós começamos a ganhar aqui um bocadinho de espaço. E essa lacuna ainda existe, e pronto, nós conseguimos dar essa resposta. Estava animada a conversa, mas vamos ter mesmo que terminar esta sessão em que vocês partilharam a vossa experiência e as opiniões após a conclusão da vossa formação. Espero que os presentes tenham ficado mais esclarecidos e, como já falamos há bocadinho, por timidez, se não quiserem colocar agora as questões, podem certamente colocá-las no fim desta sessão, podem falar diretamente com os nossos convidados. Gostava de agradecer mais uma vez a vossa presença e muito obrigada pela vossa atenção e também muito obrigada a quem está a seguir remotamente pelo vosso interesse e peço o vosso aplauso para os nossos convidados. Muito obrigada pela vossa presença.